Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do nono ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver humor, ironia e crítica em textos multissemióticos. É isso aí, vamos ver o humor e a ironia se construindo em textos multissemióticos. Mas o que será o humor, a ironia e a crítica? E essa palavra multissemiótico ou multissemiose, vamos conhecer. Mas antes de conhecermos um pouco mais este assunto, trago para vocês a nossa reflexão. Vamos lá, acompanhem comigo. Na procura de conhecimentos, o primeiro passo é o silêncio. O segundo, ouvir. O terceiro, relembrar. O quarto, praticar. E o quinto, ensinar aos outros. Isso aí nós temos o quê? Uma reflexão. E essa reflexão fala justamente sobre o ensinar, o aprender e o observar. Mas é isso aí. E vamos em frente. Vamos entrando nesse mundo da ironia, do humor, da crítica e da multissemiose. Vamos lá, acompanhem comigo. Trago para vocês as palavras norteadoras de hoje. Texto, multissemiose, ironia, tira, quadrinho, implícito, ambiguidade. Juntamente, essas palavras, a sua junção, vão fazer o quê? Justamente perpassar essa ideia de ironia, de crítica, de humor. O texto, que nós já sabemos, vem de tecer, certo? É aquilo que se tece. Multissemiose, as várias linguagens, a linguagem verbal, não verbal, certo? A ironia, o que é uma ironia? Uma figura de linguagem que justamente ela provoca o quê? É dizer alguma coisa afirmando outra. Tira, quadrinho, são gêneros. E nós temos o implícito. O que é o implícito? É o não dito. E a ambiguidade. É importante salientar que todas as vezes em que nós falamos ironia, certo? Nós temos um pouco do implícito e da ambiguidade. Então vamos ver aqui. Lembrem-se de que nós percebemos uma ironia pelo tom de voz, certo? Pelo riso, há um sarcasmo. Então a questão irônica. E vamos adiante. Trago para vocês a questão do riso. Se eu falo ironia, certo? Eu falo de quê? De humor, falo também do riso. Mas o que será o riso? Como na tela, podemos ver o riso no sentido figurado, é uma ação ou um efeito de rir, demonstração clara, certo? Que gera espontaneidade e alegria. Por extensão, pode ser desprezo e zombaria. E é isso aí. E vamos caminhando, vamos entender um pouco a questão do texto, a multissemiose, a questão do riso. Nós temos o sarcasmo também, a ironia, certo? E vamos caminhando. Eu falo um pouco para vocês sobre a comédia. Mas o que seria a comédia? Na tela, podemos ver. A comédia é o uso de humor nas artes cênicas. Quando nós falamos de artes cênicas, é o teatro. Também pode estar presente em um espetáculo, história, ou até mesmo em um filme que recorre com a questão do humor. Então, a comédia está presente também, não só na questão do teatro, mas como em outros gêneros. Mas vocês sabem que o teatro surge com a tragédia e a comédia. E hoje nós estamos estudando, analisando justamente essa questão do riso, do humor e o texto. De forma geral, comédia é o que é engraçado, que faz rir, independentemente se está relacionado com uma pessoa e pode ter um sentido agressivo. Não deixa de ser comédia, porém é importante evitar esse humor sarcástico, ácido, na verdade, que muitas vezes magoa o outro. E temos uma reflexão sobre a questão da comédia. A comédia, ela surge justamente para castigar os danos da sociedade, castigar os maus hábitos da sociedade. Ela é moralizante. E lembrem-se que é desrespeitoso certos tipos de brincadeira. E vamos adiante. Trago para vocês aqui, como há na tela, uma obra, um filme que é Minha Mãe é uma Peça. Essa obra aqui, nós encontramos a questão da comédia. E é importante lembrar
que a comédia ela possui vários clímax, que é justamente o que? O riso. O riso é o clímax da comédia. Então, quando a gente fala em teatro, o teatro grego surge com a tragédia e a comédia. E vocês sabem muito bem que um ator que se propõe a fazer comédia, ele entende os gestos, o tom de voz, os meneios, os balanços da cabeça, dos braços. Tudo isso pode provocar humor mediante a um contexto. Então é importante lembrar isso. E quando a gente fala em multissemiose, é importante salientar que é justamente o quê? A relação das várias linguagens, a verbal, a não verbal, certo? É o tamanho da letra, a cor da letra. Tudo isso provoca também um certo sentido. E como hoje nós estamos justamente nesse discurso, certo? Que é essa proposta, que é observar o que é o humor em um texto. E vamos adiante. Trago para vocês aqui um texto, um livro, O Alto da Barca do Inferno. É do teatrólogo Gil Vicente, ele é português. Que tal você, estudante, ler um pouco, conhecer O Alto da Barca do Inferno? Justamente gostaria de salientar que é um texto escrito em que teatro, não há narrador, são os próprios personagens que contam uma história. Nesse texto, nós vamos encontrar o quê? Há uma comicidade, o cômico, através da questão de um julgamento. Então, pesquisem, leiam sobre O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Atenção, como na tela, observem, independentemente se está relacionado com pessoas e pode ter um sentido agressivo, não deixa de ser comédia. Então, essa frase, aliás, esse fragmento que eu já li anteriormente, estou trazendo de volta, que é para justamente observar. É comédia? É, mas muitas vezes tem um tom agressivo e deve-se evitar, certo? Então aprendam, cuidado a questão da boa vizinhança, mas também lembrem-se, o teatro, o filme, piadas, trazem também essa carga de comédia, certo? E vamos adiante aqui. Trago o comediante, mas quem é o comediante? Comediante, também conhecido como humorista, é o autor, é o ator, aliás, ou atriz, conhecido por seu dom cômico, onde suas atuações e principais trabalhos são principalmente voltados para o segmento humor ou comédia. Então, é o comediante. Então, mais uma vez, lembrando que em nossa aula de hoje estamos discutindo sobre texto, multissemiose, rir, certo? E lembrar a comédia. E lembrar que muitas vezes, como eu já falei, a comédia, ela aparece, surge como um veículo moralizante, ou seja, rir, castigar, um costume, castigar um hábito social para moralizar. Aqui trago para vocês algumas características. Vamos ver da comédia. Uma das principais características da comédia é o engano. Frequentemente, o cômico está baseado no fato de um ou mais personagens serem enganados ao longo de toda a peça. À medida que o personagem vai sendo enganado e o equívoco vai aumentando, o público vai rindo cada vez mais. E lembrar, como eu falei, que o riso dentro de uma comédia, ele é o clímax. E lembrar que nas narrativas, o clímax é o ponto auge. Depois do clímax, a obra, a peça, o romance tende a acabar. Já no caso da comédia, são vários clímax que trazem o riso. E hoje nós temos o tragicômico, a tragicomédia, aspectos trágicos e cômicos. E vamos caminhando. Falar de comédia tem que se falar de Grécia, de humor, né? Vamos ver. No surgimento do teatro na Grécia Antiga, na arte era representada essencialmente por duas máscaras, a da tragédia, a ação, e do riso, da comédia. Aristóteles, o filósofo, em sua arte poética, para diferenciar a comédia da tragédia, diz que, enquanto esta última trata essencialmente de homens superiores, a tragédia, a comédia fala sobre homens inferiores, pessoas comuns da polis. Então é importante salientar que Aristóteles, o filósofo, foi o primeiro a teorizar sobre a tragédia,
sobre a comédia. E ele separa essa questão, uma do nível superior e a outra do nível inferior. E ele coloca justamente quando ele diz: prestem bem atenção, diferenciar comédia e tragédia, diz que enquanto a primeira é essencialmente para os homens superiores, a segunda, que é a comédia, como eu acabei de falar, é para os homens inferiores, ou seja, o cômico, o riso, certo? E aqui trago para vocês as máscaras do teatro, a tragédia e a comédia. Daí vem o nome personagem, que vem de persona, máscara. É isso daqui. Então, gravem bem, certo? E aqui, atualmente, hoje a comédia encontra grande espaço e importância enquanto forma de manifestação crítica em qualquer esfera, seja ela pública, social, democrática, econômica, certo? Encontra forte apoio no consumo de massa e é extremamente apreciada por grande parte do público consumidor da indústria. Justamente a comédia hoje tem um papel importante, que é aliviar as dores, as tensões em um mundo tão conturbado. Aqui trago para vocês, olha aí, uma outra obra que traz o riso, ela é cômica, certo? Então é importante lembrar isso, o riso que muitas vezes é uma subversão, ou seja, um ataque a um determinado costume social. E aqui trago para vocês alguns textos. Olha, texto de humor, certo? O menino vendendo laranjas num cruzamento, certo? Ficava gritando: olha a laranja, olha a laranja. Ao que um senhor perguntou: é doce? Aí ele disse: claro que não, moço. Senão eu ia gritando: olha o doce, olha o doce. É importante lembrar que aí há um engano, que há justamente nós encontramos nesse texto que uma ironia. Então, texto, humor, certo? É importante salientar sobre isso. Isso pode ser uma piada, é uma anedota, uma pequena história, uma história humorística, certo? Então, lembrar disso. Lembra quando eu falei a vocês que o riso, o humor, ele pode ser numa piada, em uma anedota, no teatro, no filme, etc, etc, certo? E aqui eu trago outro exemplo de humor. Acompanhe. Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Então, no texto há uma comicidade, que é justamente essa quebra da linguagem do dia a dia, mostrando o outro lado, o riso, o humor, a ironia, que é uma forma de dizer algo afirmando uma outra coisa. Então é isso aí que é importante. Vamos lá. Sobre o texto, humor, riso. Acompanhe. Vamos lá. As piadas são narrativas, mínimas, pequenas, ou diálogos breves, que se transmitem de forma oral, apresentam desenlaces inesperados, exagerados, sem lógicas, irracionais e sem propósito, que provocam o riso. O riso é justamente uma subversão da ordem. Então a piada é uma narrativa, certo? É uma narrativa humorística, provocar o riso, que é tão difícil, certo? Vamos lá. O texto inesperado. Acompanhe comigo. É o final, o encerramento inesperado de uma situação. É um dos recursos mais utilizados para se produzir humor, que muitas vezes dá sentido à piada. Continuamos a nossa viagem, analisando outros elementos que provocam o humor e que fazem o riso à piada. Vejam só, provocar o riso, o humor, uma piada, certo? É importante lembrar que é difícil, que muitas vezes o que eu acho engraçado, talvez o outro não ache. E é importante lembrar justamente ser respeitoso, respeitoso. Então, gravem bem isso: humor, piada, multissemiose. E aqui eu trago o jogo de palavras. Lembram quando eu falei a vocês, justamente no humor, na piada, nós temos a ambiguidade, certo? Há um recurso, há um trabalho detalhado com a palavra.
Embora nós encontramos, claro, que o humor, a piada em textos teatrais, na representação, mas há no texto escrito esse jogo com a palavra. Vamos ver, acompanhe. Uma piada é, antes de tudo, um jogo de palavras. Concordo, certíssimo. A graça de uma piada pode estar relacionada tanto com a estrutura da frase quanto a escolha das palavras. A linguagem verbal permite expressar ideias absurdas, frases curtas, comuns, ironizar. Então, o que é que nós temos aqui? Temos que justamente o texto humorístico, ele joga com palavras. Aquele que escreve com humor, certo? Aquele que escreve criticando, trazendo uma subversão para a arte, ele sabe jogar com o texto, ele sabe jogar com a palavra, há um manejo com a palavra. E lembrar a vocês que os gestos, o silêncio, comunicam também dentro de um texto humorístico. As ações. Lembram quando eu falei a questão verbal e não verbal? E aqui trago, acompanhe, o texto humorístico, a sua estrutura. Acompanhe. Nós temos palavras com duplo sentido, frases ambíguas, humor fúnebre, discurso preconceituoso, final inesperado. Porém, tomem cuidado com certos elementos aí, que é justamente o final surpreendente, tudo bem, palavras ambíguas, tudo bem, mas a ofensa ao outro, não. A ofensa ao outro, não. A finalidade é rir, a finalidade não vai ser humilhar, detratar alguém. Então, o texto e a sua estrutura. E aí eu tenho um pouco de palavras com duplo sentido. Acompanhe. Vamos ver aqui. Duplo sentido. Duas peruas conversando. Meu marido não anda mais bebendo. Que maravilha! Transmita-lhe meus parabéns. Parabéns? Por quê? Ué, e ele não parou de beber? Não, agora ele só bebe sentado. Então, veja, meu marido parou de beber. Então, olha esse jogo de palavras que está aí. Então, justamente provocar o riso, provocar o humor. Outro texto, acompanhe. Vamos ver. A professora pergunta a Joãozinho: Joãozinho, qual o nome que tem de qual o animal que tem de trabalhar muito para sua mãe conseguir um vestido de seda? Aí ele diz: é o meu pai, professora. Então veja só aqui, aí nós vamos encontrar o humor, a piada, o sarcasmo. Então tudo isso está presente. E lembrar que no texto escrito, como eu falei, as letras, o tamanho, a cor das letras, a estrutura da letra também comunica, certo? Eles comunicam? Vamos ver. E aqui trago texto e contexto. O que é o contexto? Contexto é a situação de produção do texto. Normalmente, quando falamos ou escrevemos, compreendemos o significado de uma palavra no contexto em que se dá o discurso. A piada, por outro lado, explora o duplo sentido das palavras para produzir efeito humorístico. É importante lembrar que quando a gente fala ambiguidade, lembrar que há uma ambiguidade literária e há uma ambiguidade que é erro. Erro, certo? A ambiguidade literária, que é esse jogo com a palavra, é justamente provocar o riso. Já quando a gente fala do mundo denotativo, certo? Denotativo, sem o interesse do riso, deve-se ter o quê? O cuidado. Então, riso, subversão, ordem social, texto, contexto, certo? E vamos, olhem aqui na tela, palavras ambíguas, ou seja, de duplo sentido. O freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico: Seu Manuel, o senhor tem remédio para barata? E o seu Manuel responde: E o que é que a baratinha está sentindo? Veja só que aqui houve uma brincadeira, porque o homem foi à farmácia e perguntou: há remédio para a barata? Quando o certo seria veneno contra a barata. Então o farmacêutico pergunta: o que é que ela está sentindo? Então vejam só aí o jogo de palavras. Repito, aquele que sabe jogar com as palavras, muitas vezes sabe fazer piadas. Então o humor, a ambiguidade, são tudo o que? Formações que visam o riso. E vamos caminhando. Mas o que é uma ambiguidade? Como há na tela,
A ambiguidade é um efeito decorrente do uso de uma palavra ou expressão que dá à frase mais um sentido. Em textos informativos, ela deve ser evitada, porque dificulta a compreensão, causa confusão no leitor. No entanto, é um ótimo recurso quando a gente fala de literatura, de texto literário. Então, veja só, quando nós falamos do texto não literário, que é aquele que não é metafórico, deve-se evitar a ambiguidade. As palavras devem ser claras, certo? Objetivas. Quando nós falamos em textos da literatura, sim, podemos utilizar a ambiguidade, porque há um sentido figurado. Então, é importante observar essa diferença. Olha aqui o texto fúnebre, ou seja, o texto ácido, aquele texto agressivo. As piadas que circulam tratam de uma grande variedade de temas. É claro que nem todos riem da mesma coisa ou das mesmas coisas. Somos capazes de rir de muitos assuntos, inclusive de problemas sérios, como doenças, mortes, guerras, pandemias, etc. Então, quando a gente fala em texto fúnebre, é justamente o texto ácido, certo? Por que ele seria ácido? Porque ele está tocando nos brios, por assim dizer, de uma determinada pessoa ou grupo de pessoas. Texto, vamos lá, outro texto. O condenado esperava a hora da execução. Quando chegou o padre, meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco eu vou falar com ele pessoalmente. Algum recado? Então veja só aqui o jogo da palavra, a ironia. A ironia. Então há uma ironia subjacente ao texto. Vocês lembram que muitas informações do texto não estão na superfície do texto, e sim na profundidade do texto. Então é importante lembrar. Vamos lá. O riso, o texto e o riso. Vamos ver aqui. Para poder rir, as pessoas anestesiam as suas emoções. O que é a pessoa anestesiar suas emoções? É justamente enfrentar, superar certos conceitos e preconceitos. Então vejam só, por hoje nós debatemos um pouco sobre o riso, o humor, a piada, em textos multissemióticos. Muitas vezes, para provocar o riso, nós temos um cenário referente àquela piada, há um contexto. Mas aprendemos também que textos com ambiguidades do mundo que não é metafórico, o mundo metafórico da literatura. Então, a ambiguidade deve ser evitada em textos não literários. E é isso aí. Por hoje é só. Agradeço aqui a Ronaldo. Muito obrigado, Ronaldo, aqui do EducaPE. E continue aqui conosco. Lembrem-se, texto, literatura, riso, subversão, contexto, a situação de produção do texto e os gêneros textuais. E lembrem-se disso. Então, riso é o quê? O humor, o melhor remédio. Tchau, gente.